Fala galera, agora vamos falar um pouco sobre hemograma, um hemograma completo. Vamos lá. Um hemograma é composto então pelas hemácias, pela hemoglobina, pelo hematócrito, pelos índices hematimétricos, leucocitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. Lembra que a plaqueta se pede à parte. As hemácias, então, a gente aqui tem a parte quantitativa, os valores de referência presente no sangue. Lembra que no homem é um pouco mais alto, é cerca de 500 mil a mais do que na mulher. Lógico que isso vai variar de acordo com os valores de referência. Cada laboratório te dá um valor de referência de acordo com o tipo de estudo que foi feito. Mas, de forma, um parâmetro universal é entre 4,5 a 5 milhões nos homens e nas mulheres de 4 a 4,6 milhões. Milímetros cúbicos, lembre-se disso. Aqui, quando tem estrela, é uma pergunta de exame. Lembra, 3, 2, 1. Hemoglobina é mais alta nos homens, nas mulheres é 12 e grávidas 11. Lembra desses parâmetros aqui porque pode perguntar. E perguntar que é por grama, gramo por decilitro, porque muitas vezes o seu professor vai e pergunta, e aí você fala 13 a 18 miligramas, já está errado, é gramos, lembra? Vamos lá, o hematócrito, o que o hematócrito ele vai medir? Ele vai medir a coluna do sangue total pela quantidade de composto vermelho. Ele vai lá, vai centrifugar o sangue, ele vai ver a coluna total, quantos mililitros tem no sangue e qual foi o tamanho da coluna vermelha. Esse valor aqui ele está falando sobre a coluna vermelha, que é mais alto nos homens. Lembra que os homens têm um valor mais alto. Os índices hematimétricos. Os índices hematimétricos é o volume seria então o tamanho desse glóbulo. Qual que é o tamanho? Ele é pequeno? Ele é grande? Quando ele é pequeno, ele é microcítico, se chama microcítico, micro pequeno, e cito de forma. E macrocítico, já o nome já indica pra gente, grande e cítico da célula. Depois a gente tem hemoglobina corpuscular média, que é a concentração de hemoglobina nessa hemácia, quanto de hemoglobina tem. Então, essa unidade aqui é de 27 a 32 picogramos, ele vai falar para a gente qual é a coloração, se ela é hipocrômica, porque lembra que a hemoglobina é que dá a coloração para essa célula. Por quê? Por que o glóbulo vermelho ele é vermelho, né? Por causa da união do ferro com o oxigênio. Depois a gente tem a concentração de hemoglobina corpuscular média. Esse índice para a gente ele não varia tanto. Ele vai falar da concentração de hemoglobina pelo tamanho que ela tem. Depois a gente vai ter o índice de anisocitose. O índice de anisocitose ele vai falar para a gente da diferença de tamanho entre os glóbulos vermelhos. O que isso quer falar? Tem uma célula pequena, tem um glóbulo vermelho pequeno, outro grande, tem um outro que é maior ainda. Então, a anisocitose fala que tem várias células de diferentes tamanhos. O certo é que todos os glóbulos vermelhos têm o mesmo tamanho. Todos tenham em torno de 90 femtolitros. Agora, um tem 80, outro tem 90, outro tem 100. Cada um é de um tamanho. Isso aí indica para a gente que o índice de anisocitose vai ser alto. Iso significa igual, an significa não, e citose o formato. Então, não tem o mesmo formato. Elas não têm os mesmos formatos. Tá bom? Depois, a gente vai ter os leucocitos. Os leucocitos são as células imunes que transitam pelo sangue. A gente tem o valor total. O valor total, se a gente for falar um valor pontual, ele é 7.200 milímetros cúbicos. Mas de valores de referência é entre 4 a 11 mil. Tá bom? Depois, lembra, quando a gente quer ver a parte quantitativa,
a gente vai lá, faz um frotes, vê a quantidade de segmentado que tem, a quantidade de bastonetes que tem, os linfocitos, como eles são, a porcentagem, lembra que tem um valor de porcentagem e um valor total, tá bom? Os monocitos, os eosinófilos, que indicam um processo parasitário, inflamatório alérgico, os basófilos, processo alérgico, os linfocitos vão indicar um processo mais viral e os neutrófilos um processo bacteriano. E as plaquetas no final que vão ser responsáveis da coagulação sanguínea, que o valor de referência é entre 150 mil a 400 mil milímetros cúbicos. Lembra que o formato da plaqueta é totalmente amorfa, ela não tem um formato específico. Aqui a gente tem um hematócrito, como eu estava falando, o valor total da coluna, que é o volume total, pelo volume do composto vermelho, vezes 100. E aqui a gente vai falar quando que ele aumenta e quando que ele diminui. Quando que o hematócrito aumenta e quando o hematócrito diminui. Quando a gente quer saber se uma pessoa tem uma anemia, a gente vai olhar primeiro o valor da hemoglobina, como um valor de referência. A hemoglobina é o mais indicado para a gente observar uma anemia. Mas se a gente não tiver uma hemoglobina como referência, a gente pode usar o hematócrito desse paciente. Então, quando a gente vai ver uma anemia pelo hematócrito e pela hemoglobina, o mais indicado é a hemoglobina. Então, quando a gente vê aumentado, a gente vê quando a gente tem poliglobúlia, poli, aumento, né? Uma poli com grande quantidade de glóbulos. Ia significa formação. Quando o paciente é tabaquista, quando ele fuma muito, isso o que acontece? Vamos parar e pensar. A pessoa fuma. O tabaco ele tem uma grande concentração de monóxido de carbono. O monóxido de carbono se une à hemoglobina. Se ela se une à hemoglobina, a hemoglobina não vai cumprir a sua função, que é transportar o oxigênio. Então, o corpo vai lá, o sangue vai passar pelo rim, o rim vai aumentar a produção de eritroprojetina, a eritroprojetina vai aumentar a produção de glóbulos vermelhos, então o hematócrito vai subir, vai ter uma maior produção de glóbulos vermelhos. Depois, grandes alturas, a pessoa que está numa grande altura, em cima de uma montanha, o que acontece? Essa pessoa, ela está com um ar rarefeito, tem uma diminuição na concentração de oxigênio nesse ar. Se tem uma menor concentração de oxigênio, a pessoa vai inspirar menos oxigênio, o sangue vai passar pelo rim, vai lá produzir eritroprojetina vai passar pela medula óssea e na medula óssea vai aumentar a produção de glóbulos vermelhos. E quando está diminuída, na gravidez, por uma hemodiluição. Vai ter um aumento dos compostos, vai ter um aumento do trânsito de proteínas e isso vai ter uma hemodiluição. Não quer dizer que ela esteja realmente anêmica. Não, ela vai ser uma diluição do sangue. Vai ser uma diminuição da hemoglobina e do hematócrito de forma fisiológica, tá bom?